Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Benoliel e hoje a gente tem a nossa quarta aula do módulo básico de transcrição, onde a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre a transcrição em eucariotos. Gente, é só um pouquinho, tá? É apenas uma introdução, a gente vai ver aqui um mecanismo geral em eucariotos. Numa outra oportunidade, quando a gente for fazer um módulo de aprofundamento, né, e aí falar mais aprofundado da transcrição, aí a gente vai conversar em mais detalhes sobre isso, tá bom? Então esse aqui é só o basicão para vocês pegarem realmente qual é a ideia geral do processo. Muito bem. Bom, então eucariotos, para começar a história, né, gente, são todo mundo que não é bactéria ou arqueia, né? Então o resto, né? Ou seja, os eucariotos são aqueles indivíduos que têm células com núcleo, certo? Então a gente apresenta núcleo. E além do núcleo, nós temos outras organelas intracelulares que são membranosas, tá? Retículo endoplasmático, complexo de Golgi, e aí vai. Na prática, nós somos fungos, plantas, protistas, animais, seres humanos, né? Estamos dentro aqui dos animais, então todos nós fazemos parte desse grupo de eucariotos, certinho? O que a gente precisa, primeira coisa, entender aqui é que a nossa lógica de funcionamento é muito mais complexa do que a de uma bactéria. Por quê? As bactérias, elas prisam velocidade. Então, elas querem crescer rápido, proliferar rápido, aproveitar ao máximo o tempo que elas têm, porque essa é a estratégia de sobrevivência delas. O nosso caso não é assim. O nosso caso, nós prezamos por uma complexidade e a gente acaba tendo mecanismos de controle muito mais elaborados do que as bactérias, mas em contrapartida isso nos deixa mais lentos, né? Então as nossas células são mais lentas, os nossos processos são mais complicados, então você tem também prós e contras, tá bom? Então nós investimos, né, a nossa estratégia, né, de sobrevivência, investimos em um controle maior. Então a gente aumenta a complexidade, aumentando o nosso nível de controle do nosso DNA. Tudo bem? Enquanto que as bactérias, elas têm um mecanismo com menos controle, mas é um mecanismo mais rápido e que vai fazendo, né, de uma forma mais livre. Tranquilo? Muito bem. Bom, e aí, primeira diferença, tá, entre procariotos e eucariotos é que os procariotos, como a gente viu lá no vídeo passado, eles são policistrônicos. Então os genes deles podem estar todos ligados e serem transcritos juntos sob o controle de um mesmo promotor, né? Já no caso dos eucariotos, isso não é comum. O que acontece nos eucariotos é que os genes eles são de fato monocistrônicos. Ou seja, cada gene tem o seu promotor e terminador próprios. Então eles não estão ligados realmente a outros genes e vão ser transcritos juntos. Não. Nós conseguimos transcrever cada gene individualmente, porque eles estão sozinhos, eles têm uma unidade gênica sozinha, certinho? Então os genes em eucariotos vão ser monocistrônicos, beleza? Bom, outra diferença que nós temos, vou me esconder aqui no cantinho, é a quantidade de RNA polimerases. Bactérias têm apenas uma RNA polimerase que transcreve tudo. Eucariotos têm 3 RNAs polimerases diferentes. E aí vai fácil, tá? Tipo 1, tipo 2 e tipo 3, né? Então nós temos 3 tipos de RNAs polimerases. E aí aqui na frente eu coloquei quais são os alvos dela. Porque a lógica é essa, meninos. A gente tem 3 para poder ter um sistema mais organizado, para a gente ter uma produção diferencial dos diferentes tipos de RNA. Então, quando a gente tem uma RNA polimerase que é específica para um RNA ribossomal, a gente consegue controlar a quantidade e a presença desse RNA ribossomal de forma independente da quantidade de um RNA mensageiro, por exemplo. Então você acaba tendo mais autonomia e mais controle sobre os diferentes tipos de RNA. Sacaram a ideia? Então isso é mais uma medida que aumenta a nossa forma de controle, a nossa complexidade. Tranquilo? Bom, então quem transcreve quem? Ó, vamos lá. RNA polimerase do tipo 1, ela basicamente vai transcrever os RNAs ribossomais, certo? Os RNAs ribossomais, existem 4 tipos em eucariotos, tá? 4 tipos de RNA ribossomal. E a gente divide eles de acordo com o seu tamanho. Essa medida S, que vocês estão vendo aqui, ó, 28S, é uma medida de tamanho, tá bom? A referência ao tamanho do RNA. Nós temos 4 tipos de RNA ribossomais.
o RNA 28S, o 18S, o 5,8S e o 5S, certo? Então são esses 4 tipos. A RNA polimerase do tipo 1, ela só transcreve o 28S, o 18S e o 5,8S, esses 3. Esse quarto, que é o 5S, ele vai ser transcrito pela RNA polimerase do tipo 3, tá bom? Numa outra aula, a gente vai conversar um pouquinho melhor, tá, sobre os tipos de RNA ribossomal, tranquilo? Muito bem. A RNA polimerase do tipo 2, ela vai transcrever os RNAs mensageiros, ou seja, os genes gerais. Os genes que codificam proteínas, eles são transcritos pela RNA polimerase do tipo 2. Tá? Não se esqueçam disso. Então, o tipo 2 é o que transcreve os genes gerais mesmo, a RNA mensageiro, certo? Além disso, ele vai transcrever também, a do tipo 2, vários dos pequenos RNAs. Pequenos RNAs são aqueles RNAs que não são codantes, né? Eles não codificam proteína, mas eles auxiliam nos processos de regulação dos genes, tá bom? Então a RNA polimerase do tipo 2, ela também vai atuar nesse processo. E a RNA polimerase do tipo 3, além de transcrever o RNA ribossomal 5S, ela vai ter como principal transcrito os RNAs transportadores. Lembrando que os RNAs transportadores são aqueles que carregam os aminoácidos, né, para você poder fazer a proteína, tá? Então, quem vai ser o responsável por eles vai ser a RNA polimerase do tipo 3. Tranquilo, gente? Então, lembrem-se disso, tá? Anota aí cada tipo de RNA polimerase e o que elas transcrevem nos eucariotos. Beleza? Bom, acho que isso ficou bem claro, né? Então, a gente pode falar um pouquinho sobre os fatores de transcrição. Lembra que lá em bactérias, o único fator de transcrição que se tinha diretamente, né, assim, para você atrair a RNA polimerase, era o fator sigma, né? Então o fator sigma chegava, ligava no promotor e aí você tinha a RNA polimerase vindo, né? Aqui em eucariotos a brincadeira é bem mais complicada. Então nós não temos apenas um fator de transcrição, nós temos um conjunto deles. Então não é só um fator sigma, não. A gente tem lá o fator de transcrição A, eles são dados em letras, tá? Fator de transcrição B, fator de transcrição C, D, E, G, H, tem um monte, né? E para cada uma das RNAs polimerases você tem o fator dela. Então fator de transcrição 1A, porque aí ele é o A da RNA polimerase tipo 1, sacou? Fator de transcrição 2B, quer dizer que ele é da RNA polimerase tipo 2, o fator de transcrição B. E aí, gente, para você ter o início de uma transcrição, não basta que apenas um desses fatores chegue no promotor. Não! Você tem um conjunto de fatores que tem que chegar no promotor. E essa que é a loucura. Porque se um deles não chega, acabou, você não tem transcrição. Então vejam que é um mecanismo de redundância mesmo, para você garantir que a transcrição daquele gene só aconteça se tudo estiver certo, se todos os fatores de transcrição realmente estiverem na região promotora, aí você vai recrutar a RNA polimerase, a que for do tipo certo, né? E aí sim você começa a transcrição, sacou? E esses fatores de transcrição, eles vão chegando de maneira sequencial. Então vem um, depois vem o outro, depois vem o outro, depois vem o outro. Então é bem sequencial. E quando você monta todo o arcabouço, né, estão todos eles conectados ali, vem a RNA polimerase e faz realmente a transcrição, tá? Então é um mecanismo que ele é bastante regulado, porque você pode controlar quais fatores de transcrição que estão chegando, qual é o tipo da RNA polimerase que eles vão recrutar, quais são as sequências no promotor que vão ser reconhecidas. Então, dessa maneira, a gente consegue ter um controle mais fino sobre os nossos genes. Vão ter genes que você vai expressar na quantidade X, uma quantidade grande. Outros genes, usando o mesmo sisteminha, você consegue expressar menos. Então eu vou produzir uma quantidade menor do que aquele outro gene. Usando o mesmo sistema, simplesmente controlando qual que é a chegada desses fatores de transcrição e a maneira como você vai fazer a ativação da região promotora, sacou? Na região promotora de cada gene, então tem um gene, né? O promotor fica antes no 5'. Então na região promotora de cada gene, você vai ter sequências do DNA que vão realmente ser reconhecidas pelos fatores de transcrição. Existem várias sequências que são padrão. Por exemplo, a mais famosa, assim, que todo mundo fala, tá em eucariotos, é o famoso Tata Box.
Tata box, box, caixa, né? Tata é porque é uma repetição de adenina e timina. Fica A-T-T-A-T, né? Fica tá, né? Então o pessoal chama de Tata box. É uma sequência muito comum de aparecer na região promotora de eucariotos e ela vai ter uma afinidade por alguns desses fatores de transcrição. Porque aí esse fator de transcrição reconhece o Tata box, aí ele recruta outro fator de transcrição que reconhece outra sequência, aí vai um do outro, aí quando está armado, vem a RNA polimerase. Vem a RNA polimerase, vê se está tudo certo, se tudo realmente estiver certinho, estiver pronto para começar a transcrição, a gente tem a última etapa antes do início da transcrição, que é uma fosforilação, ou seja, você adiciona fosfato numa das caudas que tem da RNA polimerase. Cauda, gente, é tipo um rabinho, né? Essa cauda da RNA polimerase, ela fica numa posição, como se fosse para cima, assim, ó, né? Essa aqui é a cauda dela, né? E aí o que acontece? Essa cauda é chamada de cauda CTD, né? Essa cauda, ela fica lá em cima, né? Eu botei aqui para vocês, né? Essa cauda, ela fica aqui em cima, assim, né? E aí quando tá tudo certo, todo o sistema de transcrição está montado, todos os fatores estão lá, a RNA polimerase está lá, tá tudo pronto para transcrever, a cauda CTD da RNA polimerase, ela vai ser fosforilada, ela vai receber fosfato. Quando ela recebe fosfato, ela desce, ela faz assim, ó, flu, tá? Então ela está aqui, ela desce. No que essa cauda desce, a RNA polimerase dispara a transcrição. Então o sinal para você ter o início da transcrição é a fosforilação da cauda CTD da RNA polimerase. Tá? Então isso é o que faz o começar a transcrição. Mas isso só acontece se todos os fatores de transcrição que forem necessários estiverem ligados da forma correta, do jeito certo, a RNA polimerase na posição, aí sim você tem transcrição acontecendo. Então percebam que é um mecanismo muito mais elaborado e que tem muito mais etapas, mas que quando realmente você vai transcrever é porque aquele gene tinha que ser transcrito. Então é uma coisa que nós temos um controle sobre aquilo, a gente não sai transcrevendo genes aleatórios. Certinho? Tá? Então, lembrem-se disso. Essa é a ideia geral sobre os mecanismos de transcrição em eucariotos. Tá? Então, lembrem bem, tá, as características e principalmente lembrem dessas diferenças para o modelo de procariotos. Certinho? Então é isso aí por hoje, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.